Boa tarde, meus alunos do sexto ano vespertino do Colégio Maria Odete. Nesse momento eu estou online com vocês nas 4 turmas do sexto ano vespertino, nessa aula de ensino remoto. Sendo assim, estou me comunicando com o sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C e sexto ano D. Nesse vídeo, iremos fazer a correção dos exercícios da última aula que tivemos na terça-feira passada. Pois bem, só lembrando que vocês fizeram uma leitura no caderno de apoio à aprendizagem de ciências, da página 1 à página 3, trilha 1. Lembram disso? Então, pegue o material de vocês. O assunto que vocês leram, gente, foi sobre a estrutura do planeta Terra. O subtítulo é A Estrutura da Terra. Como vocês podem ver nessa imagem, que se encontra na página 2 do assunto A Estrutura da Terra, o nosso planeta Terra pode ser dividido de forma simplificada, hein, gente? Em 3 diferentes camadas. A crosta terrestre, o manto terrestre e o núcleo terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa e também a mais fina. Agora observem, a superfície terrestre, ela faz parte da crosta terrestre. Ela corresponde à porção mais externa da crosta terrestre, ou seja, ela é a que fica mais visível, a superfície, ou seja, a parte de fora do nosso planeta Terra, que é justamente o lugar onde nós, seres humanos, habitamos e manifestamos as nossas atividades, como essa que estamos fazendo aqui agora, online. O manto terrestre é uma camada essencialmente viscosa. Sabe aquela coisa viscosa, gelatinosa, pegajosa? Pois é assim que é o manto terrestre. Composto por substâncias ricas em ferro e magnésio. Ele, o manto terrestre, apresenta temperaturas que podem variar, observem, de 100 graus Celsius a 3.500 graus Celsius. Muito quente. O núcleo terrestre é a camada mais interna do planeta. É formada principalmente pelos metais. Anotem aí, ferro e níquel, que estão submetidos a uma temperatura em torno de, surpreendentemente, 6.000 graus Celsius. A mesma temperatura encontrada na superfície do Sol, na parte mais externa do Sol. Observaram o quanto é quente isso? Na parte externa do Sol, você vai ter a mesma, mais ou menos a mesma temperatura que se tem no núcleo, na parte mais interna do nosso planeta. Dá para imaginar o quanto é quente, não é, gente? Agora peguem a caneta e anotem essa informação que é bastante importante. O núcleo é dividido em 2 partes. Em núcleo externo, que é líquido, anotou? E núcleo interno, que é sólido. Dito isso, vamos aos exercícios. Na página 2, vocês encontrarão o subtítulo de número 3, lendo as paisagens da trilha. Vocês responderão essa questão. Use sua imaginação e escreva como você acha que é dentro do planeta Terra. Gente, quando eu pedi para vocês responderem essa questão, de forma alguma eu estava esperando que vocês dessem a exata resposta sobre as 3 camadas do planeta Terra. Queria mesmo era saber qual era a fantasia que vocês tinham sobre como é o interior do nosso planeta Terra, com base no que vocês já viram em filmes, em desenhos animados, em livros de ficção científica, ou simplesmente com base no incrível poder de imaginação que cada um de vocês possuem. Portanto, todas as respostas que vocês deram foram plenamente aceitas, pois vocês fizeram o que eu pedi. Usaram a imaginação para descrever um território tão distante da nossa realidade, que é a parte interna do nosso planeta. Lembrando que a gente separa o que é a imaginação e depois vai para a ciência. E aí, quando a gente vai para a ciência, a gente aprende que, de maneira simplificada, o planeta Terra ele é dividido em 3 partes, como a gente viu: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Belezinha? Então vamos em frente. Dando sequência ao nosso assunto, na página 3 encontramos o exercício do subtítulo de número 5, resolvendo os caminhos da trilha, que nos pede o seguinte: registre na tabela abaixo
as características de cada camada da Terra. Bom, em relação às camadas, nós sabemos que existem 3 camadas: a crosta terrestre, o manto terrestre e, bem no meio, o núcleo terrestre. Em relação à crosta terrestre, a gente sabe que ela é dividida em 2 partes. Nós temos a crosta oceânica e a crosta continental. Também sabemos, através de nosso caderno de apoio de ciências do 6º ano, que a crosta oceânica ela constitui o fundo dos mares e oceanos. E sabemos também, através do nosso caderno de apoio, que a crosta continental ela está ligada às grandes cadeias montanhosas. Ainda em relação às camadas, nós sabemos que o manto terrestre é dividido em 2 partes: o manto superior e o manto inferior. Ainda falando sobre as camadas, nós sabemos que o núcleo, que é a camada mais interna do planeta, é dividido em 2 partes também: o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Sobre a espessura das camadas, o que podemos dizer é a seguinte: nós temos a crosta terrestre, onde a espessura da crosta oceânica ela vai de 5 a 10 quilômetros, enquanto que a crosta continental das grandes montanhas vai de 30 a 70 quilômetros de espessura. Em relação à espessura, ao volume, à grossura das camadas terrestres, a gente, analisando o manto terrestre, a gente chega à conclusão de que a espessura é de aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade. Já o núcleo, ele tem uma espessura que inicia-se aproximadamente em 2.900 quilômetros de profundidade, ou seja, ele se inicia justamente onde o manto terrestre termina, indo até o centro da Terra, a cerca de, anotem aí, 6.370 quilômetros de superfície. Em relação à composição, à formação das camadas terrestres, podemos dizer que a crosta terrestre, tanto a oceânica quanto a continental, ela é formada por rochas no estado sólido. Então, gente, em relação à composição, à formação, aos elementos do manto terrestre, eu preciso só relembrar para vocês que nós temos 2 mantos terrestres: o manto superior e o manto inferior. O manto superior, ele fica mais próximo da crosta terrestre. Ele tem como uma característica a viscosidade. Lembram que eu falei para vocês da viscosidade? Aquela coisa gelatinosa? Pois é, essa coisa gelatinosa do manto superior é conhecido por um outro nome, é conhecido como magma. Esse magma, gente, ele tem uma importância muito grande para o planeta inteiro, porque é esse magma, é essa viscosidade que é responsável pela flutuação das placas tectônicas. Aí vocês me perguntam, mas o que é placa tectônica? As placas tectônicas são esses blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra. Na verdade, as placas tectônicas são a crosta terrestre. Essa crosta terrestre, ela flutua, e ela só flutua justamente por causa dessa viscosidade que a gente encontra no manto superior. Em alguns momentos, em alguns casos, esse magma ele chega inclusive a ter um processo de erupção através dos vulcões, e a gente pode inclusive vê-los em ação, vamos dizer assim, em algumas partes do planeta. Agora, observem,
nós não temos só o manto superior. A gente também tem o manto inferior. O manto inferior, ele fica mais próximo do núcleo e ele tem uma característica que é justamente a de ser sólido. Observe, enquanto o manto superior ele é viscoso, o superior, aquele que fica próximo da crosta. O manto inferior, o que fica próximo do núcleo, considera-se que ele seja sólido, entendeu? O de cima, o superior, viscoso, o de baixo, o inferior, estima-se, considera-se que ele seja sólido. Bom, e qual é a composição desse manto? Ele é composto de ferro, magnésio e silício. Bom, em relação à composição do núcleo, que é a camada mais interna da Terra e que é subdividida em duas partes, em núcleo externo e núcleo interno, o que podemos dizer é que essa camada, o núcleo, é composta basicamente de níquel e ferro. Bom, em relação à temperatura das camadas da Terra, podemos dizer que a crosta terrestre varia entre 200 e 400 graus Celsius. Já o manto, nas regiões mais profundas, pode atingir uma temperatura de até 2000 graus Celsius. Em relação à temperatura do núcleo, a gente tem em torno de 6.000 graus Celsius, a mesma temperatura encontrada na superfície do Sol, como eu já havia dito. Pode chegar a 6.000 graus Celsius o núcleo. Isso é muito quente. Bom, gente, em relação à parte da estrutura da Terra, a gente ainda vai desenvolver mais assuntos, temos muita coisa para a gente falar, mas por hoje a gente finaliza aqui.